Bom, iniciando a aula de hoje, a gente vai fazer o exercício do Storybook. Então, o que a gente faz aqui no Storybook? A montagem final é essa montagem aqui. Então, a gente vai ter que recortar a estrada, vai ter que montar uma moldura aqui ao redor do livro, para que a gente consiga, então, iniciar essa nossa montagem. Quais são as fotos que inicialmente eu tenho que cortar? Modelo, livro e casa. Essas são as três imagens iniciais. A gente pode cortar a árvore também, porque ela tem um fundo aqui branco que vai facilitar. Então, inicialmente eu vou abrir essas quatro imagens e aí a gente vai apagar as coisas que a gente não precisa nessas quatro fotos aqui, certo? Então, por exemplo, o livro, ele tem o fundo todo branco. Para conseguir recortar, eu poderia pegar a ferramenta caneta, a ferramenta borracha, laço poligonal, mas eu vou fazer o que? Eu vou utilizar uma ferramenta nova, que é o que? Eu vou pegar aqui a varinha mágica. Como funciona a varinha mágica? Eu vou vir aqui em cima do fundo branco e vou simplesmente dar um clique. E aí o Photoshop vai identificar a cor onde eu cliquei em cima e vai selecionar tudo que tem a mesma cor. Depois eu vou vir aqui nas camadas, vou desmarcar o cadeadinho e vou dar um Enter. Então, já fiz o recorte aqui. Agora, para não ficar esse fundo aqui todo ao redor, eu vou fazer o que? Menu selecionar, imagem, cortar. E aí, ele já fez ele apagou todo o resto que não tem aquele fundo, que está fundo branco. Então, tudo que não tem nada de desenho, ele vai apagar, deixar só o que a gente tem ali e precisa mesmo. Depois eu vou na casa. A casa a gente tem algumas coisas aqui para apagar, que são imagens que ficaram do que a gente já vinha, digamos, que foi, ele tem modelo ali, Então tem a marca, tem o nome. Isso tudo eu posso apagar aqui, da onde que veio o download. Eu vou ficar exatamente só com a casa aqui. Depois também, pressiono o Ctrl, clico aqui em cima da miniatura. Se eu clicar no nome não vai dar, tem que ser em cima da miniatura. Ele faz a seleção, imagem, cortar. Aí eu dou um Ctrl D e posso salvar também. Então, conforme eu vou editando, eu já vou salvando, que eu posso limpar um pouco de memória do meu computador. Então, a árvore aqui, o que a gente tem? A gente tem alguns lugares onde tem um fundinho branco. O que eu vou fazer? Como está o fundo transparente, eu não consigo ver exatamente onde está a cor que eu preciso. Então, vou vir aqui embaixo, nessas opções aqui, nas camadas de preenchimento. Vou pegar a cor sólida e vou escolher uma cor, tanto faz qual aqui. Peguei o vermelho, por exemplo. Vou arrastar ele para baixo da camada. E aí ele vai mostrar todos os fundos brancos que tem aqui na minha imagem. Agora eu vou fazer o que? Ferramenta borracha. Vou escolher a opção borracha de plano de fundo. Vou selecionar aqui a camada da árvore. E vou aumentar um monte o tamanho. Eu posso aumentar até mais. Porque tudo que tiver dentro desse raio aqui, ele vai apagar. O que a gente tem que cuidar? Por exemplo, aqui, do jeito que está, eu apertei, ele apagou só um pedaço. Tá vendo? Isso é por quê? Porque a minha limitação está como adjacente. Então eu vou abrir aqui, vou selecionar não adjacente e agora eu vou lá e clico de novo. Então agora ele vai pegar tudo de branco que tiver nessa camada que eu tenho selecionado. Feito isso, apagou. Posso selecionar essa camada de vermelho, deletar ela. Aí eu vou ficar só com a árvore. Aqui também, Ctrl, pressiono em cima da miniatura, menu imagem, cortar. Então aí eu já fiz o recorte, agora eu já tenho só a imagem aqui prontinha. Então, só nessas imagens que a gente recortou, a gente já viu duas ferramentas novas para recorte, que a gente não tinha visto antes. Uma delas a varinha mágica, que então serve para selecionar esses fundos tipo todo branco, todo verde, todo amarelo. E também a borracha de plano de fundo, que ela localiza a cor que tu clica. Por exemplo, ali a gente clicou no branco, então ela localiza tudo de branco que tem na nossa montagem. E agora, para finalizar, a gente tem a modelo.
A modelo a gente vai selecionar com outra ferramenta automática, que é qual? Eu vou clicar aqui onde é que está a minha varinha mágica e vou escolher a opção, ó, seleção de objetos, tá? Ele é um quadrado, ele pegou ali a seleção de objeto. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou olhar para ver se ele tem aqui a opção, ó, de obter a amostra de todas as camadas e se eu tenho também essa parte de arestas sólidas. Algumas versões do Photoshop, ele tem uma opção que é melhorar acabamento, e aí pode marcar também. E aí eu vou fazer o que? Vou vir aqui em cima da imagem e vou criar um retângulo ao redor dessa minha modelo. O próprio Photoshop vai analisar a foto dela e vai fazer a seleção. Ó. Por exemplo, aqui ele já selecionou, vou lá, vou desmarcar aqui a camada, ó, o cadeadinho, e já posso dar um Ctrl J, que é para duplicar a camada. Ó. A camada de baixo eu posso deletar, então olha, já ficou com a seleção aqui. No meu caso aqui, agora eu acabei de ver, ele selecionou o olho dela e tirou. Ó. Então o que eu posso fazer às vezes nesses pequenos detalhes? Eu posso pegar aqui a ferramenta laço, vou marcar essa opção aqui, ó, a segunda opção, que é de adicionar a seleção. E aí eu posso dar uma olhadinha rápida pela foto e ver se o Photoshop perdeu mais algum pedacinho dela aqui. Então, ó, se quiser também para fazer uma seleção um pouco mais rápida, utilizar a própria o remove.bg, Sticker Mule, que são sites de remoção, também dá. Agora eu já vou automaticamente nessa seleção remover essas duas partes aqui. Então antes eu tinha o adicionar a seleção, agora eu vou marcar a terceira opção, que é a subtrair. Então ela vai tirar da seleção. Por isso que ela bota um menos ali, ó, perto da ferramenta laço, que então tu vai simplesmente fazer a seleção que tu não quer. Ele vai fazer a seleção, ó, vai juntar lá com a outra seleção, só que essa opção aqui ele está com a opção marcada de remover. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Agora quando eu vou dar meu Ctrl J para duplicar essa camada que eu selecionei, automaticamente ele já vai excluir aquelas duas partes lá que eu não utilizei. Tá? Se quiser, mas eu quero fazer uma seleção um pouco melhor, se for analisar essa seleção, ela não fica perfeita, tá? Mas para o tamanho que essa modelo aqui vai ter, ó, aqui perto do vestido, ó, dá para ver que não fica perfeito. Se quiser fazer a seleção perfeitinha, pode fazer com a caneta, pode fazer com a borracha, que vai funcionar igual. Aqui seria só para eu mostrar que existe essa outra forma também de fazer a seleção, que é utilizando essa opção de seleção de objetos ou seleção rápida aqui, certo? Então agora a gente já tem as imagens que a gente precisava recortar, agora a gente vai começar a fazer a montagem. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui a imagem do céu, então deixa eu abrir a imagem do céu aqui. Aqui dentro a gente vai fazer toda a nossa montagem para montar esse Storybook. Então eu vou fazer o que? Agora aqui que eu tenho a imagem do céu, eu vou puxar a imagem do deck. Então ó, vou posicionar o deck aqui, vou esticar ele, ó, posso esticar ele. Então para esticar sem ele aumentar a altura, eu aperto o Shift e seguro. Agora o que a gente ainda pode fazer? Pode clicar o Ctrl, clicar e arrastar para o lado, ó, que daí a gente vai dar uma perspectiva para isso aqui. Então, ó, é só apertar o Ctrl, segurar e arrastar, que a gente dá uma perspectiva para esse nosso deck, certo? Agora, o que a gente vai fazer aqui ainda? Ó, eu vou reduzir um pouco a altura. Então, para reduzir essa altura, ó, eu aperto o Shift, ajusto. Então, ó, o deck vai ficar numa perspectiva como se tu estivesse vendo ele na linha do horizonte. Certo? Então com isso a gente consegue ajustar um pouco essa perspectiva. É só apertar o Ctrl e segurar, pegar num desses cantos laterais e puxar ele para o ladinho. A altura que eu diminuí, por quê? Aqui no meio agora eu vou pegar o livro, vou puxar lá para minha montagem e vou aumentar o tamanho dele. Eu vou deixar ele quase encostando nas duas pontas. E vou levar ele lá para cima para que ele fique, ó, com a ponta
para cima da margem do deck, certo? Ó, feito isso, eu posso aplicar. Agora, para fazer a sombra, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a camada do livro. Então, ó, dupliquei o livro. A camada de baixo do livro, eu vou trazer um pouco para baixo, que é a camada que a gente vai utilizar para fazer a sombra. O que eu vou fazer agora? Eu pressiono o Ctrl, clico em cima do livro lá de baixo, da camada de baixo, vou pegar o pincel preto, tá? O pincel tem que estar preto. Aí eu vou fazer o que? Vou pintar essa parte aqui de preto, tá? Pintei todo ele, tá? Ficou top. Agora eu vou fazer o que? Vou lá no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. No desfoque gaussiano, ele vai abrir para mim ali o raio. Eu vou sempre aumentando aos pouquinhos, eu clico um pouco e solto. Aí ele vai aplicar o efeito. Não adianta eu ficar clicando e arrastando, que ele não vai aplicar o efeito. Aí, ó, coloquei aqui, para mim ficou um raio de 37,5, mais ou menos. Já deu um efeitinho legal. Então já ficou um efeito de sombra, ficou top, ficou legal. Agora o que eu vou fazer? Para finalizar essa sombra, eu venho aqui no modo de camada e mudo para multiplicação. Ó. Ficou em multiplicação, que o que acontece? O preto não vai ficar um preto normal. Esse preto ele vai multiplicar com a cor do fundo. Então ele meio que dá uma misturada com a cor do fundo ali, para não ficar uma camada, às vezes, com essa sombra preta, às vezes, que não vai combinar com as cores da tua imagem. Se a sombra ficou muito forte, pode vir aqui em opacidade, ó, e ir diminuindo e aumentando até ficar do jeito que tu quiser. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a colocar os elementos aqui em cima da nossa arte. Então, para fazer isso, a gente tem que criar uma máscara em cima dessas folhas. Para isso eu vou utilizar a ferramenta caneta, só que eu não vou utilizar ela no modo demarcador, que é como a gente usa para fazer a seleção de recorte. Eu vou abrir e vou selecionar forma. Então, ó, selecionei forma, ele até vai abrir aqui as opções, ó, de preenchimento. O traçado eu já vou tirar. E agora eu vou fazer o que? Eu vou criar essa forma aqui ao redor dessa minha folha. Tá? Pode observar que conforme a gente for criando o formato, ele já vai pintando, que nem agora ele pintou a parte de baixo. Mas não tem problema, quando eu colocar o ponto lá em cima, ele já vai inverter as cores. Então as cores aqui elas vão seguindo mais ou menos o formato que tu está criando. Então ela só vai aplicar a cor exatamente na hora que tu finalizar a tua seleção. Aqui eu vou fazer o que? Eu não vou descer reto, porque senão quando eu for fazer outra página, pode acontecer de ficar um fio aqui no meio. Então eu vou abrir um pouco e vou juntar. Então, ó, já fiz uma página, tá? Pego a ferramenta de seleção, clico fora, para ele soltar daquela página que eu já estava. Pego a ferramenta caneta, para não correr o risco de ele juntar um desenho com outro, eu vou começar aqui pela outra ponta, ó, para garantir que ele não vai juntar uma folha com a outra. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois, como a gente vai trabalhar com elementos diferentes em cada página, a gente consegue trabalhar esse preenchimento separado. Então, ó, finalizei aqui a criação do meu molde, tá? Já está bonitinho aqui, ó. Perfeito, as duas páginas. Agora eu vou puxar a imagem da grama aqui para cima. Vou pegar aquela imagem gramado, vou trazer para cá, vou posicionar aqui mais ou menos onde é que eu quero, ó. Vou levar aqui para cima, então ela tem que estar na camada de cima da forma 1. Botão direito, criar máscara de corte. Ó. Já veio para dentro de uma página. Agora eu dou um Ctrl J, vou arrastar essa outra camada para aquela forma 2, que é a parte do outro lado, botão direito, criar máscara de recorte. Ó. Então ele juntou os dois gramados. Agora eu vou fazer o que? Aqui no meio tem que ter uma sombra. Como eu faço a sombra? Ferramenta pincel. Peguei a ferramenta pincel, vou vir aqui no topo, vou criar uma camada nova, tá? E vou puxar aqui, ó, uma forma aqui por cima. Bem desse jeito, ó, bem grotesco aqui, bem por cima de tudo. Agora a gente vai fazer o que? Vai mudar aqui para multiplicação.
vai diminuir a opacidade, que a ideia é que ele só ficar essa volta mais escura para simbolizar aqui o meio da página. E agora, para finalizar, eu vou fazer o que? Eu vou duplicar isso aqui. Então agora eu tenho duas sombras. Por quê? Essa sombra aqui eu já tenho aqui, ó, forma 1. Então eu vou lá, o botão direito, criar máscara de corte. Ele vai jogar essa sombra junto dentro dessa forma 1. E aí a outra sombra eu arrasto lá para baixo, em cima aqui da forma 2, ó, o gramado está aqui. E aí faço a mesma coisa, botão direito, criar máscara de recorte, e ela automaticamente já coloca aqui dentro do outro lado também. E aí eu tenho agora as duas sombras separadinhas, ó. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu fechar o livro, que eu já utilizei. Agora eu vou pegar e vou começar a montar os elementos, ó. Vou pegar a casa, vou levar lá para a imagem do céu, vou diminuir ela, posicionar ela aqui na pontinha, e aí eu vou começar a apagar essas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, dei um zoom, e aí o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta borracha, tá? Tô com a borracha aqui, vou diminuir o tamanho dela. Agora vem a jogada aqui para a gente apagar isso aqui bonitinho, para não ficar essas sobras aqui e mesclar a casa com o gramado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui em cima o fluxo e vou mudar ele para 15%. Por quê? Porque cada vez que eu apago, ó, ele vai misturar 15%, ele vai apagar de 15% em 15%. Então, para eu chegar no 100%, eu tenho que clicar várias vezes. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Ainda para finalizar, dureza, vou deixar lá no 0. Por quê? Para não ficar aquela bolotona que nem ficou antes para mim aqui. Ó. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou apagar um pouco mais lá em cima, um pouco mais aqui embaixo, e vou ir tirando. Ó. Eu tenho que pegar várias vezes e ir clicando para ele começar a mesclar, ó, uma imagem com a outra. Então, ó, eu vou indo devagarinho e vou fazendo essa mescla aqui. Esse aqui é um trabalho um pouco detalhoso, ó, um pouco mais detalhadinho, que é uma coisa que eu não consigo fazer, digamos, rápido, tá? Mas, ó, eu vou tirando, então eu vou clicando várias vezes, até ele remover o fundo aqui, essa parte de terra, e ficar com a mescla entre a casa e o gramado. Então, ó, fui tirando aqui, ó, se eu observar agora esse lado aqui com a parte da frente da casa, o lado aqui já ficou mais ajeitadinho. A casa aqui na frente ainda tá, dá para ver que tem essa parte de terra aqui ao redor. Então agora eu vou fazendo toda essa parte aqui do lado também, ó. Então eu vou selecionando, vou apagando para deixar tudo 100% mesclado. Então por isso que a gente usa o fluxo ali e a dureza no 0. Por quê? Porque daí conforme tu vai clicando, ó, tu precisa clicar várias vezes. Se deixar a borracha no 100%, tu vai clicar uma vez, ela simplesmente vai apagar e vai dar aquela apagada meio seca. Então tu não vai conseguir criar essa mescla entre a imagem da casa com a imagem do gramado. Ó. Agora se eu diminuir a opacidade, dá para ver que a grama está encostando na casa. Agora o que eu vou fazer? A casa eu já usei, vou fechar. Vou pegar a árvore, tá? Que essa árvore a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, vou jogar aqui na frente, vou diminuir a opacidade, vou posicionar ela aqui pertinho da casa. Agora vou aumentar o zoom e aí vou pegar a borracha e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu já vou apagar um pouco mais rápido porque está longe, tá? E aí eu vou fazer mais detalhadinho, com mais calma e mais cuidado, só nessa parte aqui perto da árvore, ó. Que a ideia é o que? A gente mesclar essa grama que estava aqui na árvore com o meu gramado que eu tenho aqui no resto do meu livro. Então apaguei, fiz as coisas certinho, vou ali, ajusto onde eu quero que fique, ó. Perfeito, já está ajustado lá também. Agora tem mais uma coisa que a gente precisa apagar, que é a imagem da rua. A imagem da rua, o que a gente vai fazer? Ó, dá para pegar a ferramenta laço e aí a gente vai fazer uma seleção, ó, bem grotesca aqui por cima, até nessa parte de sombra aqui que deu na rua. Ó. Por quê? Porque a parte da grama a gente vai fazer a mesma coisa lá com a ferramenta borracha. Então, ó, vou pegar essa parte da grama aqui que ficou,
eu vou utilizar para mesclar a rua com o resto da grama lá da minha montagem. Vou posicionar aqui, aqui eu vou trazer mais para baixo, ó, e aí eu vou fazer o que? Eu vou aumentar um pouco o tamanho, só que ó, a rua não está indo até lá em cima, então eu vou apertar o Shift e vou levar ela ó, até lá fora, tá? Ó, posicionei ela ali, a rua ficou muito em cima da casa, então eu vou dar uma giradinha e vou posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Feito isso, o que eu vou fazer agora de saída? Vou arrastar ela para baixo e vou fazer o seguinte, ó. A parte da grama que está do lado esquerdo eu acho que é a camada 2, deixa eu ver. Ah não, é a camada 1 mesmo, ó. Então aqui em cima, ó, posicionei em cima da sombra, vou arrastar para baixo da sombra. Então automaticamente ela já vai fazer o corte aqui de cima, já vai fazer o corte lá de trás e já vai deixar a grama aqui com o efeito da sombra, porque ela está abaixo, ó. Se eu fosse usar aquele botão direito, criar máscara de corte, ela ia ficar por cima da sombra. Então, como eu botei ela aqui no meio de duas camadas que já estavam na máscara de corte, ela automaticamente já insere esse aqui também. Então agora eu vou pegar a borracha e vou ir fazendo essa mescla aqui do gramado, ó. Então, simplesmente eu vou mesclando um gramado com o outro, que já vai pegar e vai fazer essa mistura, ó, e vai deixar bonitinho aqui para mim, ó, certinho, os dois lados. Por isso que eu deixo aquela parte sobrando, ó, porque agora para fazer a mescla vai ficar mais fácil. Se eu tivesse cortado rente ali a estrada, não ia ficar tão legal essa junção. Olha só, agora já ficou certinho, parece que a estradinha já estava aqui desde o início, ó. Então, eu só vou analisando ali onde eu preciso apagar e já está feito, ó, perfeito esse lado aqui. Um lado da nossa montagem está pronto. Agora a gente vai começar a fazer o outro lado da montagem. O que eu vou fazer agora? Para começar aqui esse segundo lado, eu vou fazer o que? Eu já estou aqui na forma 2, que é a parte desse lado da página. Vou vir aqui ó, em cima do gramado e aqui agora eu vou colocar incorporado a parte do deserto. Então eu vou lá, seleciono a imagem do deserto e já trago para cá, ó. Ele não puxou certinho ali incorporado, então eu vou fazer o que? Vou colocar aqui botão direito, criar máscara de corte. E a sombra ele também soltou. Vou colocar ela de novo aqui desse lado. Perfeito agora. Que a ideia é o que? Deixa eu reduzir um pouco essa imagem do deserto. Que a ideia é o que? A gente vai utilizar só uma parte aqui desse deserto. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar a minha borracha. Vou pegar aqui na imagem deserto, ela não está apagando por quê? Que ela está como objeto inteligente, então ela dá essa imagem de bloqueio. Eu só vou dar um clique, ele vai pedir se eu quero rasterizar o objeto inteligente. Eu dou um OK, e aí ele já me habilita a opção de apagar. Aqui agora eu vou aumentar um pouco o fluxo, vou botar uns 30 aqui, que agora eu vou fazer o quê? Essa parte aqui de cima eu já vou apagar, aqui da mescla também, agora aqui eu vou lá para uns 10%. E aí eu começo a apagar um pouco mais de boa, para começar a dar uma mescla entre o desertinho e a grama, ó. Então aqui ainda aparece um pouco das rachaduras do deserto e um pouquinho da grama. Então aqui vai ficar bem deserto e aqui ele vai mesclando com a grama, tá? Feito isso, tá pronto essa parte aqui também. Agora aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar essa árvore, deixa eu fechar essa rua. Agora aqui a gente vai puxar a imagem árvore 2, que é aquela árvore seca, com os galhos secos. Vai posicionar ali do ladinho aqui do deserto. Aí a gente vai ter que apagar a parte de baixo lá, ó, que tem aquela vegetação ali. Então simplesmente eu vou pegar aqui, ó, rasterizar ela também, diminuir a minha borracha e vou tirar essa parte da vegetação. Então eu vou cortar um pedaço do caule da árvore para fazer essa mescla aqui, ó. Então eu vou tirar toda essa vegetação aqui e vou deixar essa opção aqui, ó, bem integrada lá com o desertinho, ó. Perfeito, ficou bom, muito bem. Agora aqui ainda, desse lado aqui, eu vou trazer a modelo que eu recortei lá,
que ela vai ficar aqui perto da árvore. Como eu trouxe ela para cá, ela acabou caindo aqui no meio, então eu vou arrastar ela até lá em cima, para ela ficar fora lá daqueles modelos, de dentro aqui do encaixe. Aí deu um probleminha aqui de novo com a sombra. Então eu vou fazer o que aqui, ó. Ele colocou, foi porque eu puxei a árvore, ó. Ele colocou a sombra na árvore. Então eu vou levar a árvore para cima, vou colocar a sombra dentro de novo aqui do molde e vou puxar a modelo de novo. Só que aí eu já vou clicar aqui na árvore para ficar fora desse filtro aqui. E agora eu vou puxar a modelo, ó. Puxei ela, já ficou no lugar certinho. Vou posicionar ela aqui, ó. E já está perfeita. O que eu ainda tenho que fazer agora nessa minha montagem aqui? Eu tenho que fazer uma sombra da modelo, tenho que fazer uma sombra aqui dessa árvore. Então eu vou fazer como? Selecionei a modelo, Ctrl J. Vou ter duas camadas aqui agora, ó, modelo 1, modelo 2. Ó. Então essa modelo aqui, a camada de baixo, eu vou fazer o que agora? Eu vou apertar o Ctrl e segurar, vou pegar esse ponto aqui do meio e vou arrastar ela para baixo e dar a posição da minha sombra. Vou levar ela um pouco para cima, para ela ficar junta aqui da outra imagem. Apertar o Ctrl, clicar em cima da camada para ela selecionar tudo. Vou pegar o pincel e vou pintar tudo aqui, ó. Feita essa opção de sombra. Aí eu vou lá de novo, ó, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Automaticamente, ó, ele já aplicou aqueles mesmos 37% que eu tinha colocado aqui no Storybook. Já está perfeito. Só vou mudar aqui a opção de camada para multiplicação e diminuo um pouco a opacidade, caso eu acho que seja necessário. A mesma coisa eu vou fazer com a árvore. Ó. Selecionei a árvore, Ctrl J, vou pegar a camada de baixo da árvore, apertar o Ctrl e segurar, e vou dar uma perspectiva mais ou menos para o mesmo ângulo que eu dei ali antes na modelo. Então, ó, apliquei aqui, trouxe o caule bem pertinho do outro, aperto o Ctrl, clico em cima da imagem, pinto aqui de preto, vou lá na opção filtro, desfoque e desfoque gaussiano também. Ó. Já fez a outra sombra lá, vou mudar o modo de opção, a mesclagem para multiplicação e reduzir um pouco a opacidade. Então, ó, agora a nossa imagem, a nossa montagem já está quase pronta. O que eu ainda vou fazer? Uma sombra aqui na casa. Então lá de novo, Ctrl J, puxa aqui para o lado. Vou botar lá, ó, bem pertinho da casa. Só vou posicionar aqui que eu peguei a camada de cima sem querer. Vou aplicar a sombra. Filtro, desfoque gaussiano também. E reduzir a opacidade. Então, ó, só para ela dar uma sombrinha a mais ali contra a árvore. Agora aqui, o que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou pegar, vou criar uma camada nova aqui em cima. Então, ó, vou vir aqui nas opções de preenchimento, cor sólida, pintar tudo de preto. Ó, o meu preto já estava selecionado, caso de alguém esteja outra cor, só pegar o preto. Vou dar um OK. Aí eu vou lá no menu filtro, renderização, reflexo de flash. Se ele abrir uma janelinha aqui, é só clicar em converter em objeto inteligente. Aí a gente vai fazer o que? Vai posicionar o sol. Como a gente fez as sombras da diagonal de direita para a esquerda, eu vou deixar o meu sol mais ou menos nessa mesma posição. E vou mudar... Não, posso deixar aqui, ó, um tipo de lente 50-300. Vou aumentar um pouquinho o brilho para uns 120%. Ele já vai aplicar aqui, então eu posso ver, mas eu não gostei. É só dar 2 cliques aqui embaixo, ó, em reflexo de flash e ajustar. Eu vou aumentar um pouco e vou mudar para desobstrução de 35 milímetros. Vou dar um OK, ele vai aplicar de novo. Então aí eu posso ver, não, gostei mais do primeiro, gostei mais do segundo. Isso a gente consegue escolher. Aí a gente vai vir aqui, para finalizar, camada, opção de camada, e vou mudar para divisão. E aí ele vai fazer esse sol aqui, ó. Vai fazer esse efeito de sol em cima da imagem. Se tu achar que ficou muito forte, é só vir em opacidade,
reduzir um pouco e ir alinhando conforme tu acha que tem que ser. Feito isso, a gente vai apertar Ctrl Alt Shift E, que vai criar aquela camada com todas as camadas por cima. Aí a gente vai lá no menu Filtro, Camera Raw. E aqui no Camera Raw agora, cada um vai fazer a configuração básica do que acha que tem que ser o necessário aqui para essa nossa imagem ficar legal. Eu vou trabalhar a minha aqui rapidinho, ó. E aqui é aquela coisa, move os marcadores para um lado, para o outro, vê como fica, o que tu acha que vai ficar mais legal. Que cada um aqui normalmente tem umas opções, uma preferência um pouco diferente sobre os acabamentos, tá? Então eu vou fazer a minha configuração aqui, ó, já dou um OK e ele vai aplicar. Ó. Então assim estava sem a configuração, assim agora ficou com a configuração. E o trabalho está pronto. Então essa aqui foi a montagem de hoje. Espero que todos consigam fazer ela. Qualquer dúvida podem me chamar. E é isso. Um abraço e até a próxima aula.